Oi, tudo bem? Estamos aqui nesse cenário muito bonito, que é o nosso pôr do sol do Guaíba. O sol já se pôs aqui, né? O rio bem agitado por conta do vento, final de tarde, sempre a gente vem aqui, né, dar aquela caminhada, curtir aquele pôr do sol. E hoje em especial um dia que a gente precisa lembrar, não pode se esquecer, porque há um ano atrás, gente, para quem tem a memória curta, a gente começava a viver uma das piores tragédias que esse estado já sofreu, né? Quem diria que essas águas, que esse lugar belíssimo aqui, né, que é um lugar muito bonito, tem pracinha, tem aqui o Pontal, esse shopping virou um grande QG de salvamento. Eu acompanhava imagens dos bombeiros, né, que pegaram salas comerciais aqui, virou quarto, virou cozinha, negócio de guerra, a água tomou conta disso aqui. E passados, né, um ano depois, a gente faz muitas reflexões, muita coisa que já foi feita, mas ainda muita coisa que precisa ser feita. Nessa data, né, nesse período, exatamente um ano atrás, começava a ter aqueles alagamentos. Não aqui na Grande Porto Alegre ainda, a gente nem imaginava que teria, né, esse transtorno todo, essa tragédia, mas na região dos vales. E essa água aqui acabou subindo muito. Aqui eu tô no Pontal, tá? Isso aqui tudo subiu e praticamente tapou aqui a pracinha, tapou isso aqui. E o shopping, conforme eu disse, virou um grande QG de salvamento. E aqui, gente, o pessoal da região das ilhas, lá no fundo, ó, o pessoal da região das ilhas vindo, porque lá sumiu, né? A região das ilhas, né? Ilha do Pavão, né? A região lá, a Ilha dos Marinheiros, essa região toda simplesmente desapareceu. Virou um grande rio, tudo isso, né? E aqui era o ponto onde os salvamentos ocorriam, né? Uma travessia que dá em torno de uns 15 minutos, né? Uma situação de total horror, né? As pessoas tentando salvar as vidas, não era nem mais bens, porque já não se conseguia mais, né? Ninguém imaginava a tragédia. E isso aqui virou um grande centro de salvamento. Aí quando a gente vem por aqui, a gente vê esse monumento, né, de muitas pessoas de mãos dadas, né, virou um símbolo de Porto Alegre. E assim como lá também no gasômetro, que é mais à frente, né, depois do Beira-Rio, tem lá um barco com as pessoas embaixo, né, exatamente no mesmo molde, né, as pessoas embaixo segurando o barco. Aqui tem, né, esse monumento que é uma homenagem aos heróis desconhecidos. Porque foi isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Foram desconhecidos, foi o povo pelo povo, porque tudo colapsou. Monumento aos voluntários anônimos do artista Cirão Franco. Como legado de seus 40 anos, homenageamos os voluntários anônimos que, somando esforços individuais, fizeram da sociedade civil protagonista no enfrentamento das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, Instituto de Pesquisas Empresariais, dezembro de 2024. Quando a gente vê, sempre que passa por aqui vem a imagem das enchentes, né? Ficou realmente um local para relembrar tudo isso que aconteceu. Aqui eu estou indo sentido ao gasômetro, que é lá no fundo, mais ou menos uma hora caminhando aqui, Beira-Rio. E lá também tem um outro monumento, que é o monumento dos anônimos voluntários, né, erguendo esse barco. Um monumento muito bonito, de uma delicadeza, de uma profundidade. Aquele monumento eu acho até mais bonito que esse. Mas justamente para que a gente não esqueça, né, essa tragédia, né, a gente lembra que a gente estava numa sexta-feira, isso aqui na Grande Porto Alegre começou no dia 1º, dia 2 de maio. Eu estava em Canoas, na casa da minha noiva, e a gente acompanhando pela TV, porque já tinha várias cidades abaixo, mas muitas, né, na região dos vales, mas ninguém imaginaria que aqui fosse acontecer. E eu tive que sair às pressas, a gente saiu com água batendo na porta do carro, no desespero, foi para Gravataí. Nos dias posteriores tive que ir a São Leopoldo salvar, né, entre aspas, amparar o meu filho, trouxe ele
e a minha noiva aqui para Porto Alegre, no alto do morro, para tentar dar uma normalidade, né? Aquela que era um pesadelo. E aí a gente não imaginou que aquilo fosse perdurar por muitos e muitos dias. Eu recordo que todos os acessos de Porto Alegre praticamente foram fechados. Aqui a região da rodoviária não tinha como, era só carros, né, de ambulância, enfim. Freeway, aeroporto embaixo d'água. A única alternativa que se tinha naquele período era por viamão lá pela 118. Uma estrada horrível. Eu levava 5, 6 horas para atravessar a grande Porto Alegre, para ir de Porto Alegre a Canoas, 5, 6 horas, como se eu estivesse indo para Florianópolis, assim, um trecho que dá para ir a Florianópolis, né? Uma quantidade de horas como essa. E foram dias, assim, de muito, muito sofrimento. E é um negócio muito louco, porque eu moro hoje no alto de Porto Alegre, um dos lugares mais altos de Porto Alegre. Então não fui atingido diretamente, mas eu estava junto com as pessoas que eu amo, as pessoas da família, e todos foram atingidos, menos eu. Meus irmãos em São Leopoldo, a minha casa, onde meus filhos moram, em São Leopoldo, no Rio dos Sinos, né, os meus 2 irmãos na Vila Maria, Campina, em Canoas, minha noiva, perdendo loja, perdendo casa, perdendo tudo, os familiares dela, todos amigos próximos aqui em Porto Alegre. Então, assim, foi um caos generalizado. E graças à contribuição, né, ao esforço de anônimos, gente, porque se não fosse os anônimos, sei lá o que poderia ter acontecido. Muita gente perdeu o pouco que tinha, tem traumas até hoje, é importante que se diga, muita gente não se recuperou ainda emocionalmente, começa a fechar o tempo, as pessoas já ficam com crise de ansiedade. Eu tenho um amigo que mora em Eldorado do Sul, outra cidade aqui do lado que é extremamente vulnerável às enchentes, porque ela é num nível muito baixo. Então, tradicionalmente, sem essas grandes enchentes, já lotava, né? Já transbordava o rio. Imagina com essa enchente do ano passado. E ele diz que até hoje, olha que troço louco, ele vai todos os dias de madrugada, por volta de umas 3, 4 horas. Ele sempre ia no banheiro nesse horário, mas hoje ele vai e ele tem aquelas portas com aquelas janelinhas. E ele espia, gente, pra calçada de casa para ver se a água não tá entrando. Ele sabe que não tá alagando, que não choveu naquela noite, mas o trauma é tamanho que ele todos os dias tem como hábito dar uma espiada e ele olha para frente de casa. Então, assim, são traumas que as pessoas ficam para sempre, para sempre, para sempre, nunca mais elas esquecem. E a forma que se tem é de lidar com isso, né? Porque o trauma, tu tem que saber lidar com ele. Olha só que tô acompanhando aqui, olha só o pôr do sol muito bonito. Tô no trecho do Iberê Camargo aqui. Vamos até a região ali do trecho 3 da orla. E o que deixa assim de lição de tudo isso é que pouco foi feito, né, em relação à contenção das cheias. Tem muitas regiões que estão fazendo drenagem, estão fazendo um monte de coisa, mas não é suficiente. Ali na Rio Branco, Canoas, tem toda a passagem da 448 desprotegida embaixo ali para alagar Rio Branco, é muito fácil. Lá em São Leopoldo eu vejo obras bem aceleradas. Porto Alegre aqui, se der outro volume de chuva daqueles, alaga tudo, e até pior, porque está tudo entupido, tem vários bancos de areia que tu enxerga aqui, não nesse horário, mas durante o dia, né, a gente que passa aqui direto sabe, criou-se ilhas aqui em Porto Alegre, está fazendo trabalho de drenagem, mas isso, gente, isso é a médio e longo prazo. A gente está contando muito mais com a sorte do que propriamente com atitudes, porque a gente está no Laninha, que chove menos, mas a gente conta muito com a sorte, porque os nossos governantes são muito incompetentes, é muita politicagem, né? É muita politicagem, pouca ação, é muita gente atrapalhada que não sabe nem fazer os projetos, tem um monte de dinheiro parado que está esperando projetos. E fazendo essa reflexão de um ano, a gente vê que muita coisa precisa ser feita, e a gente espera uma luz no final do túnel. Talvez igual a essa, que ilumine, né, os nossos caminhos nos próximos anos, porque de trauma tá todo mundo cheio. Todo mundo muito cheio do trauma, um ano depois da maior tragédia das nossas vidas.